so long ago, in a time I can't recall, but its spirit spans the years and comes to me. Bom, boa tarde a todas, todos e todes que estão presentes. É um prazer para mim estar aqui. Cheguei nos 45 do segundo tempo, mas gostei muito do convite. E, bom, depois dessas falas maravilhosas, eu espero que eu possa contribuir com alguma coisa. Bom, eu vou trazer, talvez, de um ponto de vista mais da minha área, né? Eu sou psiquiatra e sou psicanalista, para falar um pouquinho sobre esses dois temas, né? Esse duplo tabu, né? Sexualidade e suicídio. Pode seguir. Eu quero abrir com uma frase da Judith Butler, que eu acho que é uma frase que cabe muito bem em todo esse tema de hoje, né? Se certas vidas não são qualificadas como vidas, ou se, desde o começo, não são concebíveis como vidas de acordo com certos enquadramentos epistemológicos, então essas vidas nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas palavras. Então, acho que isso aqui é essencial, né? A gente está falando de vidas perdidas, de suicídio, mas eu acho que deve haver uma discussão que antecede essa, que é: que vidas são essas? Se é que são vidas na sua integralidade, porque a gente está falando de pessoas marginalizadas, excluídas da abjeção, né? Então, acho que uma primeira discussão é: que vida é essa que está sendo perdida? Pode passar, Luiz. Eu trouxe esse conceito, que é um conceito relativamente novo, né, que vem do inglês minority stress, que seria o estresse de minorias, que eu acho bem interessante esse conceito, porque a gente começa a ampliar de um ponto de vista estritamente psíquico para um outro ponto de vista da relação do indivíduo com a sociedade. Então, a gente está falando de uma questão sociopolítica. O estresse de minoria resulta, então, da discriminação e da falta de inclusão social. Então, experiências de opressão, constrangimento, traumas, sempre que partem da relação entre o sujeito e a sociedade. Então, eu quero que vocês pensem nisso, pensem nesse conceito em todo o tempo da minha fala de hoje. Eu trouxe algumas notícias que eu achei na internet, quero falar um pouquinho sobre algumas delas. Então, a probabilidade de jovem gay se suicidar é 5 vezes maior que a de um hétero. Essa notícia foi baseada num estudo americano, um estudo com N grande, 5.000 pessoas, que acompanhou essas pessoas por 8 anos. Pode seguir. Esse estudo trouxe essas estatísticas, que 21% dos jovens LGB tentaram suicídio no último ano. Isso é um número enorme. Pode seguir. Se a gente for comparar com os jovens heterossexuais, somente 4% tentaram suicídio nesse mesmo período. Então, a gente está falando de uma discrepância muito significativa. Outra notícia: legalização de casamento LGBT evita 134 mil suicídios por ano nos Estados Unidos. Então, esse estudo tem um N ainda maior, 760 mil jovens, e também com um delta T maior, né? Foram 16 anos. Então, nesse estudo, eles compararam diversos estados americanos. Na sucessão desses anos, compararam esses estados quando não permitiam a união homoafetiva e após permitirem. Qual foi o impacto para a saúde desses indivíduos, inclusive em relação à ideação suicida. Então, pode seguir. Houve uma redução de 14% na taxa de suicídio entre jovens LGBT, nos estados que passaram a aprovar a união homoafetiva. Então, para a gente pensar em eliminar um eventual viés, no sentido de que, bom, talvez houve uma intervenção no sentido da prevenção de suicídios para toda a população. Tudo bem, pode até ter havido, mas se a gente pegar a redução na população geral, a gente fala em somente 7%. Então, houve uma atribuição aí, especificamente a medidas políticas a favor da população, nesse caso, LGB. Pode seguir. Essa eu achei bem interessante, principalmente para a discussão de hoje. ONG cristã conclui: a igreja está levando os gays ao suicídio. Então, esse estudo foi feito por uma ONG cristã, né, do Reino Unido. E eu achei interessante porque foi feito a partir da ONG religiosa, né? Eu acho que isso dá mais credibilidade, porque eles estavam apontando para questões dentro da própria instituição.
E eles trouxeram esses dados. Religiosos são 3 vezes mais propensos do que não religiosos a ter visão negativa sobre relacionamentos homossexuais. E eles fizeram um levantamento na internet e viram que 91% dos comentários negativos em artigos online sobre casamento homoafetivo são de cristãos. Então, esse eu acho que é um grande paradoxo aqui, né? Como é que é uma instituição religiosa, uma doutrina religiosa, que a princípio prega não só pelo próprio casamento, né? Mas também pelo bem-estar do outro, pelo altruísmo, por tudo isso, todos esses valores, né? Como é que essa mesma instituição está levando as pessoas a cometerem suicídio, né? Então, eu acho que isso tem que ser falado, né? Isso tem que deixar de ser um tabu. Então, eu fiz esse fluxograma aí para tentar, mais ou menos, passar essa ideia do estresse de minoria, né? Então, tudo isso que tem a ver com homofobia, com transfobia, são mensagens negativas que vêm da mídia, pichação, piadas, comentários homofóbicos e por aí vai. Levam ao abuso e exclusão social, por sua vez, leva à psicopatologia, então a transtornos mentais, e daí o suicídio. O que a gente vê majoritariamente hoje é a intervenção, principalmente nesse quadradinho azul de baixo, na psicopatologia. Então, o indivíduo já chega com um transtorno mental e a gente vai tratar, vai tentar ver o que dá para fazer. Que seria uma prevenção secundária, né? Ao meu ver, o ideal seria a gente intervir antes disso, a gente fazer uma prevenção primária. E a prevenção primária está lá em cima, né? Para que o indivíduo não desenvolva o transtorno mental. E para isso acontecer, não é remédio, não tem nada a ver com isso, né? Esse tipo de profilaxia. É uma profilaxia social, né? É conscientização e educação, né? Levar a informação. Então, acho que é esse o foco nosso hoje em dia. Pode seguir. Eu gosto desse desenho porque eu acho que ele ilustra bem a questão da heteronormatividade. Então, no mundo de garfos e facas, né, qual que é o lugar do casalzinho de rachis, né? Não há, né? O se há é minúsculo, é um lugar à margem. Então, falando um pouquinho sobre homofobia, né, a gente pode pensar em homofobia como um mecanismo de defesa psíquica, né? O homofóbico ele está diante de uma ameaça para ele. Então, é um mecanismo inconsciente, muitas vezes, e a gente pode questionar, né, contra o que ele está se defendendo. Bom, primeiro, uma ameaça à noção restrita e ideal de masculinidade, como se masculinidade fosse uma só, fosse ideal, né, e superior. A noção artificial, moral e cartesiana de sexualidade como algo fixo e pré-definido, né? Então, a sexualidade de um indivíduo como binária, né, ou como submetida a uma instância moralizante e fixa. E daria para a gente falar também desses aspectos ocultos e proibidos da própria sexualidade do agressor. Então, de onde vem a intensidade do ódio? Que a gente vê casos de crimes de ódio, ou mesmo quando não chega a isso, quer dizer, é uma violência, é uma intensidade afetiva que, muito provavelmente, a gente só conseguiria justificar em razão de um conflito daquele indivíduo com a própria sexualidade. E a gente está falando de um nível, aí, de uma dimensão inconsciente. Aquele indivíduo provavelmente não consegue apreender aquilo. Ele simplesmente se defende de forma raivosa sobre questões internas em relação, talvez, à própria masculinidade. Pode seguir. Então, eu bolei aqui, para a gente tentar entender, quais seriam, pelo menos um exemplo, desses mecanismos ilógicos, na verdade, da homofobia. Em relação aos homens gays, por exemplo. Os homens gays estariam de fora do esperado em relação à sua masculinidade. Então, eles se igualariam à posição inferior própria do universo masculino. Ou seja, eles seriam como as mulheres, inferiores. Logo, são afeminados, excluídos do universo viril e podem ser punidos por isso. Então, essa é uma justificativa
tosca, né? Mas que acontece. É real. E aí, a gente pensando agora, por exemplo, pode seguir, em mulheres lésbicas. Elas deixariam de cumprir a função reprodutora. Como lésbicas, estariam fora dessa equação. Não, isso ainda num olhar mais arcaico, né, que a gente sabe hoje em dia que não é bem assim. Elas não se submeteriam, portanto, ao desejo masculino. Sairiam do lugar de passividade e receptividade frente ao homem, sendo, então, dignas de retaliação. Então, vocês percebem como a questão da masculinidade ela rege tudo isso, né? Tudo isso, toda a questão da homofobia tem a ver com uma afronta a uma ideia de masculinidade, a uma fantasia de masculinidade, né? Como se isso pudesse ser concreto. Não, isso está num nível aí, num nível fantasioso. Aqui, trouxe uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil, né? Numa escola no interior de São Paulo. 108 estudantes participaram, com a idade de 14 a 20 anos. Eles responderam o que eles achavam em relação a algumas afirmações. Uma mulher se torna lésbica, pois não foi bem amada por um homem. 50% dos estudantes acreditavam nisso ou não sabiam se isso era verdade. 71,6% têm certeza que a orientação sexual é escolha. 83% não gostariam de ter colega de classe lésbica. 39,1% divertem-se por acharem normal o comportamento de chacota contra homossexuais. Então, a gente está vendo aí uma pesquisa feita com adolescentes. E, assim, um adolescente ele já tem, basicamente, a sua personalidade quase que toda formada. Então, é uma pessoa que provavelmente vai levar isso aí para o resto da vida, ou por muito tempo, porque isso já está muito consolidado. Então, isso a gente pensar no momento da intervenção mesmo, né? Intervenção no sentido de que momento as crianças e adolescentes precisam ser educadas sobre isso, precisam ter informação, de fato, sobre isso. Eu acredito que muito precocemente, muito antes disso. Porque, senão, chega a esses dados que são assustadores. Bom, em relação à opressão aos homossexuais, o que pode acontecer? Ele ou ela negar a sua orientação sexual. Então, não sou gay, não sou lésbica. Tentativas de mudar a sua orientação sexual, então entra aí no que quase aconteceu, foi o ano passado, da cura gay, né, da questão que quase foi aprovada, aí, ainda bem que conseguiu ser barrada, mas seria um desserviço. Menos-valia, então, não, eu não tenho valor, eu não valho nada. E mecanismos compensatórios, ou seja, não, eu preciso me destacar em alguma coisa, já que eu sou gay. Porque eu já estou aqui fora do esperado, eu preciso compensar isso. Isso pode ser muito sofrido, isso pode ser muito angustiante. Baixa autoestima, vergonha, raiva, ressentimento. Desprezo por gays assumidos, então, um mecanismo também defensivo de projeção. Quer dizer, bom, eu sou gay, eu não consigo me assumir gay, eu não consigo sair do armário, então eu vou julgar aquele que consegue, né? Isso a gente observa também. Comportamentos autodestrutivos, então, abuso de drogas, sexo desprotegido, suicídio. Então, às vezes, esse indivíduo vai entrar aí num comportamento repetitivo, compulsivo e destrutivo. Eu achei bem interessante um artigo que eu li em relação à saída do armário como um luto da heterossexualidade, porque é verdadeiramente isso. Porque aquele indivíduo ele está condicionado a ser heterossexual desde o início. Então, para de fato sair do armário, ele vai ter que fazer um luto daquilo que ele era até então, ou pelo menos acreditava que era. Então, esse estudo fazia uma comparação com as fases do luto que a gente conhece, né? Então, a princípio, a negação, não é comigo, não está acontecendo comigo. Depois, a raiva, né? Como fizeram isso comigo. A barganha, tentando aí, talvez, reverter essa situação. A depressão, né? Quando aquilo fica destituído de sentido. A culpa. E, por fim, e olhe lá, porque às vezes não chega nem aí, né? Introjetar a orientação sexual como algo que faz parte, é um traço de um conjunto que compõe um indivíduo, né? Então, você vê como o indivíduo fica suscetível, na maior parte dessas fases, a pensar, por exemplo, em suicídio. Aqui outros dados, né? 1/3 dos suicídios juvenis são de jovens homossexuais, de ambos os sexos. 1 a cada 3 homossexuais tentou se suicidar pelo menos uma vez.
Homens, aqui é uma comparação, a taxa de suicídio com homens, de 18 a 24, mulheres de 18 a 24 anos, então 1,5, 3,4. Agora, pegando adolescentes homo ou bissexuais, esse número sobe para 31%. Então, é um salto. Aqui, uma outra pesquisa brasileira, realizada com 2.282 estudantes no ensino médio em 3 cidades do interior de São Paulo. 20,7% dos heterossexuais já tiveram pensamentos suicidas, contra 38,6% dos não heterossexuais. Os não heterossexuais tiveram aproximadamente 2 vezes mais chances de terem sofrido violência sexual. E mais da metade dos não heterossexuais já sofreram algum tipo de agressão, constrangimento em função da sexualidade. Então, a gente consegue enxergar todo um cenário de violência, né? Um cenário de violência em relação a violência não só física, mas social, psíquica, que vai levando um contorno de vulnerabilidade para esse sujeito, que muitas vezes vai culminar no suicídio. Bom, eu falei um pouquinho de homossexualidade, eu queria passar agora para falar do tema da transexualidade. Então, com essa pergunta, né, qual é o valor da vida de uma pessoa trans? Primeiro, eu queria deixar bem claro, né, o quão repugnante eu acho essa ideia de ideologia de gênero que está sendo espalhada de uma forma muito irresponsável. Esse termo está errado. Não, foi criado por uma bancada fundamentalista. O termo ideologia aí, ele vem com esse sentido, né, uma doutrina com instrumentos de dominação através da persuasão e controle. É exatamente o que se faz espalhando a ideologia de gênero. Isso é uma contradição enorme, porque nada é imposto, né, em relação ao movimento LGBT, né? Pelo contrário, é uma abertura, é uma amplificação. E o que está sendo imposto é que não se pode falar de gênero. O que está sendo imposto é de uma massa que tem um poder, uma massa hierarquicamente superior, nesse sentido, que tem um poder e que quer manter esse poder frente ao outro. Então é isso, quer dizer, seria um meio usado pelas classes dominantes. E quando a gente fala de classe dominante, a gente está falando da classe hétero, cis. E o termo mais correto seria teoria de gênero, estudo de gênero, até educação de gênero em alguns contextos. Bom, alguns dados de suicídio da população trans. 42% da população trans já tentou suicídio. Então, agora a gente parece que vai agravando, né? Primeiro a gente falou de gays e lésbicas, agora com a população trans essa taxa é muito maior. Bom, a gente pode pensar em arrependimento pós-cirurgia. Tem estudos falando de 0 a 4% em relação ao arrependimento após cirurgia de redesignação sexual. Os últimos estudos, os estudos mais recentes, apontam para 0, que não há arrependimento. Então, se essa pessoa for minimamente bem conduzida aí por uma equipe profissional, né, se essa cirurgia for bem indicada, eu acredito que a chance de arrependimento é 0. Então, não se trata disso. Bom, 88% não são respeitados ou respeitadas pelo nome social. Tem dificuldade de acesso à hormonioterapia, tem dificuldade de acesso à cirurgia de redesignação sexual. Tem toda a questão da patologização pela medicina. Está melhorando um pouco com o tempo. Quer dizer, de transexualismo. Está melhorando um pouco, né? De transexualismo, que acabou indo para a disforia de gênero. Agora tem a CID-11, né, pela OMS, que está para ser lançada. Vai estar como incongruência de gênero. Então, assim, a coisa vai melhorando, mas continua lá, né? E o movimento trans questiona muito isso. Qual que é a necessidade de que a transexualidade figure ali em um manual nosológico de saúde ou psiquiátrico? É porque vai precisar ter para indicar cirurgia, para pôr no papelzinho. Acesso, né? Eu discordo, né? Se você puser um CID, por exemplo, cirurgia de redesignação sexual, né? Você põe uma cirurgia de, por exemplo, um CID de redução, mamoplastia. Você precisa colocar por que essa pessoa está fazendo a mamoplastia, qual é a razão que motivou. Então, é uma discussão que ainda é grande e eu acho muito válida. A própria transfobia.
E a disforia, né, o desconforto com o próprio corpo, que também adiciona aí uma angústia a mais além de tudo isso, né, que pode levar a pessoa a pensar em suicídio. Aqui um estudo que eu trouxe, que foi feito especificamente na população de homens trans. Então, começando ali pelo azulzinho, né, que tem ideação suicida ocasionalmente, 30%. Que já teve, mas agora não tem, 25%. Que já tentou suicídio, tentativa de suicídio prévia, 25%. Nunca pensou, 11%. Pensa atualmente, 7%, e 3% não responderam. Então, a maior parte, a grande parte, desse círculo, a gente está falando de pessoas que atualmente pensam em se matar ou já pensaram. Aí, uma charge da brilhante Laerte, que traz, né? Quem é você? Meire. Nada disso. Você é o João, Ricardo, Celso, Cláudio, Felipe, Rubens, Alexandre. A Meire vai lá, quebra o espelhinho e fala, Meire. Né? Então, é essa ideia, né? De ser respeitada a individualidade, a subjetividade daquela pessoa, e aquela pessoa ser a única que pode falar sobre si e sua questão identitária. Ninguém pode falar por ela. Bom, eu tentei buscar estatísticas em relação a suicídio em travestis. Olha, eu não achei. Até se alguém tiver, me mande, porque eu não achei nenhum estudo focado nessa questão, nessa população. Isso mostra muita coisa, né? Isso mostra o quão marginalizadas elas estão. Então, tão mais vulneráveis, né, por ser ter esse aspecto de ridicularização e de marginalização na sociedade. O próprio nome é utilizado, né, de uma forma pejorativa. Desde o passado, né? E não apropriado de uma forma de um empoderamento, né? Quer dizer, esse é um movimento que se faz, assim como se fez com a expressão queer, né, por exemplo. Se atribui a ela a questão de prostituição logo de cara, né? Exato, isso, até pois aí, os estigmas, né, prostituição, promiscuidade, como se fossem sinônimos, então, de travestilidade. A exclusão jurídica, né, então não há uma nomenclatura própria, né, elas são incluídas talvez nas transgeneridades, ok, mas elas não têm um lugar, né, e provavelmente por essa própria transgressão, porque a gente não está falando de se é homem ou mulher, ou se identifica como homem, foi atribuído mulher, tá, a gente não está falando disso, a gente está falando de uma questão não binária, quer dizer, o quanto isso afronta, e deve afrontar, tem que afrontar, é saudável afrontar, e leva à abjeção. Vou falar um pouquinho sobre intersexo, não sei se todo mundo está familiarizado com essa letra do conjuntinho aí, mas quando a gente fala de intersexo, pode seguir, a gente está falando meramente de uma questão biológica, então sexo, de fato, anatomia, fisiologia, então quando dentro desse espectro há, na verdade, componentes do masculino e do feminino. Né? Então, no físico, no biológico. Então, o sexo pode ser cromossômico, gonadal, genital, fenotípico. Então, dentro do sexo biológico, tem vários componentes que podem estar dissociados em relação a todos no masculino ou todos no feminino. Então, 60% das pessoas intersexo já pensaram em cometer suicídio, 19% já tentaram suicídio. 44% já foi pressionado por seus médicos em relação ao comportamento de gênero. Mais 60% recebeu intervenção médica, metade antes dos 18 anos. Então, se a gente for pensar nessa população especificamente, a gente está falando, muito provavelmente, de uma relação muito íntima com a medicina e com os médicos. A gente está falando da angústia dos médicos e da angústia dos pais em não tolerar um indivíduo não binário em sua sexualidade anatômica. E que procedimentos invasivos e com risco são feitos, na maioria, e de uma forma muito precoce. Então, isso é algo também que o movimento intersexo briga, né? Briga por isso, para essas pessoas serem donas dos próprios corpos, até no sentido de decidirem se querem receber uma intervenção cirúrgica ou não, ou, às vezes, receberem a verdade, porque, muitas vezes, os médicos não dizem a verdade. Uma pessoa que tem insensibilidade androgênica, ou seja, cromossomicamente XY homem, mas
num corpo de mulher. Quer dizer, tem vagina, tem mama, é uma vagina curta, não tem útero, os testículos estão aqui em cima, não desceram. E, não, tem que fazer uma cirurgia para tirar os testículos por maior chance de câncer no futuro. Não, vamos fazer uma cirurgia aí para tirar um negocinho aí que tem que mexer. Não se diz. Eu acho interessante pensar e discutir isso, para saber até que ponto os médicos e os pais têm que decidir de forma muito precoce em relação a uma intervenção genital estética. Meramente estética. Pode seguir? Então, eu trouxe assim, acho para finalizar, alguns fatores protetores, né, contra o suicídio da população LGBT+. Então, o apoio familiar, apoio dos grupos sociais e dos pares, o ambiente social inclusivo. E, por causa de pessoas trans, né, até a gente vai muito para esse aspecto político mesmo. Então, o nome eleito, né, ser usado, a pessoa ter direito de usar o nome eleito por ela própria, e o próprio acesso ao serviço de saúde, ao processo transexualizador, são fatores de proteção contra o suicídio. Então, a gente tem que olhar para todos esses fatores, né, não só para as comorbidades, para que transtorno mental esse indivíduo desenvolveu ou vai desenvolver. Não, a gente já está atrasado. Né? Vamos atuar antes disso.